Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 6 de maio, e no Band Cidade você vai ver como a tecnologia tem ajudado empresas a inovar diante da crise provocada pela pandemia. São José dos Campos amplia a testagem do coronavírus com a doação de 20 mil testes da Embraer em parceria com a Unesp. Lorena confirma a primeira morte pela Covid-19. E quais são as regras para o uso de áreas de lazer em condomínios nessa quarentena, hein? O Band Cidade está no ar. Muitas empresas tiveram que inovar durante essa pandemia para enfrentar a crise que atinge todo mundo. Além do home office, os serviços e produtos oferecidos também passaram por adaptações. E muito desse aprendizado deve servir de lição para o futuro. O mercado de trabalho não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. Em meio à crise, diversos setores já estão se reinventando. O modelo, que ainda era pouco adotado pelas empresas, o home office, agora é uma realidade para muitos profissionais. Nessa startup de São José dos Campos não é diferente. Reuniões, tomada de decisões e até mesmo o compartilhamento de novas ideias acontecem por meio de conferências virtuais. Quando começou essa parte de pandemia, a gente teve que aplicar uma infraestrutura que permitisse os funcionários estar trabalhando home office, conseguir acessar as câmeras remotamente, conseguir os equipamentos remotamente, para que a gente possa desenvolver todo o sistema que a gente está aí desenvolvendo. Tem sido muito diferente, né? Acredito que ninguém estava preparado para passar por isso, mas as nossas atividades, elas são adaptáveis e eu acredito que o home office não tem atrapalhado em questão de desempenho, de entrega, porque a gente consegue se comunicar bem. A startup, que surgiu de um projeto acadêmico desenvolvido no ITA, tinha outro propósito, mas em meio à pandemia, os planos foram redefinidos. Nós precisamos, primeiramente, entender do ajuste que ia ser necessário na tecnologia, né? Então, a gente estava acostumado a monitorar materiais e processos industriais e isso deve ser adaptado para monitorar pessoas. E depois conhecer o mercado, né, que é totalmente diferente. O sistema de monitoramento desenvolvido pela empresa oferece a possibilidade de verificação em massa da temperatura das pessoas em lugares de grande circulação, como, por exemplo, aeroportos e grandes indústrias. A pessoa passa pela câmera térmica e o software vai identificar se a temperatura do corpo naquele momento está acima da normalidade, identificando assim um possível caso suspeito para o coronavírus. Os equipamentos são basicamente os mesmos que a gente usa para aplicações industriais. O principal ajuste é na questão de software, né? A gente precisou modelar o nosso software e nossos algoritmos para que ele se adaptasse a detectar febre em indivíduos. O novo produto está em fase de desenvolvimento e em breve vai estar disponível no mercado para auxiliar nas ações de combate à Covid-19. O grande diferencial de uma startup, né, primeiro é que você consegue desenvolver um produto de ponta, né, de alta tecnologia, de uma maneira relativamente rápida e ainda validando o mercado, entendendo se existe realmente essa demanda por esse produto e dentro de um modelo de startup você consegue muitas vezes mudar o direcionamento da sua empresa de maneira muito rápida e eficiente. A doença ainda não tem cura, mas segundo esse especialista em tecnologia da informação, uma previsão já é certa. As novas tendências desenvolvidas durante a pandemia serão incorporadas na rotina das empresas no pós-crise. Muito provavelmente, no pós-pandemia, o que vai acontecer é que as empresas vão identificar aqueles segmentos, aqueles trabalhos que tiveram a produtividade até maior com o seu colaborador, trabalhador em casa. Porque às vezes tem mais concentração. Óbvio que tem os casos das pessoas que têm criança pequena, não tem sossego em casa, etc., para esses ainda vai existir o ambiente de escritório, mas é muito provável que haja uma mudança muito grande após essa pandemia com a adoção efetiva de trabalho remoto. E olha, começam a ser aplicados hoje em São José dos Campos os 20 mil testes doados pela Embraer para detectar casos positivos de coronavírus. As amostras serão encaminhadas para o laboratório da Unesp. A expectativa é que a iniciativa ajude a aproximar os números oficiais da quantidade real de infectados na cidade. A repórter Sandra Riva tem mais detalhes.
Serão cerca de 20 mil testes para a Covid-19 aplicados aqui em São José dos Campos, que foram cedidos pela Embraer em parceria com a Unesp. Mais uma informação importante, que esses testes não estarão disponíveis para a população em geral. As informações completas a gente confere agora com o secretário de Saúde, Danilo Stanzani. Secretário, é isso mesmo, é importante reforçar que esses testes, eles são direcionados apenas para algumas pessoas, né? Explica para a gente como é que vai funcionar. Então, esse é o teste do PCR, né? PCR-RT. Ele tem a finalidade de detectar o vírus no paciente, né? Então, coleta um esfregaço do nariz e da garganta, manda para o laboratório consegue identificar fragmentos do vírus no laboratório, né? É um teste que a gente chama de real time. Isso é dado rapidamente. Consegue fazer o exame rápido, a gente vai ter em torno de 48 a 72 horas, a gente já vai ter o resultado. Para quem que ele é aplicado? Então, o paciente tem que estar doente, tem que estar com sintoma e pelo menos 3 a 4 dias de sintoma. Porque no início dos sintomas a quantidade de vírus é muito pequena e a gente vai testar e vai dar negativo. Então, ele segue o protocolo do Ministério da Saúde, que são os pacientes graves, né, que têm sintomas graves, sintomas severos, não o resfriado comum. Então, os médicos sabem qual é a indicação da coleta do exame e vamos seguir o protocolo do Ministério da Saúde. E como é que vai ser feito isso, né? Vai ser direcionado pelas unidades básicas, pelos hospitais, né? Quais são os pacientes que terão acesso a esses testes? A gente já vem fazendo esse exame, só que a gente mandava para o Adolfo Lutz, que tem a demora do resultado. Então, no hospital municipal, o paciente que passa lá com sinal de gravidade maior, é coletado o exame, o paciente que interna é coletado esse exame. A partir de agora, a gente inicia no hospital municipal, o paciente que tem essa gravidade maior, que o médico entende que tem a indicação de fazer a coleta, aí faz a coleta e ao invés de ir para o Adolfo Lutz, vai para Araraquara, laboratório da Unesp de Araraquara, que vai fazer a análise para a gente. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Sandra Riva de São José dos Campos para o Band Cidade. E olha, subiu para 39 o número de mortes por coronavírus na região. Lorena confirmou esta manhã a primeira morte da cidade. A vítima, uma mulher de 72 anos que sofria de doença cardíaca. Ela foi internada na Santa Casa da cidade no dia 24 de abril com febre alta, tosse e falta de ar. No sexto dia de internação, teve de ser transferida para a UTI, mas não resistiu e morreu no dia seguinte à transferência, em 30 de abril. Um familiar dessa mulher também está internado com diagnóstico positivo para a Covid-19 na UTI da Santa Casa de Lorena. Na região, 697 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Até agora, 272 ficaram curados e nós destacamos aqui algumas cidades, como é que está a situação para você que nos acompanha em casa. Está aí, ó. São José dos Campos já tem 300 casos confirmados, 14 mortes confirmadas e outras 8 suspeitas. A segunda cidade em número de casos confirmados é São Sebastião, porque São Sebastião está testando mais. A prefeitura comprou o teste, está fazendo, está aí o resultado. 131 confirmações, 2 mortes. Depois vem Jacareí com 50, Taubaté com 41, Caraguatatuba com 36, Ubatuba com 26 e as mortes confirmadas, como a gente pode perceber. Tem morte confirmada ainda em Pindamonhangaba, em Cruzeiro e em Lorena. E está aí os casos confirmados que vão subindo: 24 em Pindamonhangaba, 13 em Cruzeiro, 12 em Caçapava, 10 em Guaratinguetá e 10 em Lorena, 8 em Ilhabela. Por fim, separamos aqui Cachoeira Paulista, acabou de confirmar que tinha mandado equivocadamente 7, são 6, tá? É um caso a menos aqui, são 6 casos confirmados, a gente já corrigiu ali na somatória. Lavrinhas também tem 6, com uma morte. Santa Branca também tem uma morte confirmada, com outros 4 casos confirmados da doença. Santo Antônio do Pinhal, 2 mortes. São Luís do Paraitinga tem uma morte. E vamos falar do impacto da pandemia na economia. A ABC Transportes acaba de divulgar uma nota informando que registrou queda de 88% no volume de usuários do transporte municipal em Taubaté. Por causa disso, não pagou aos trabalhadores a PLR, que estava prevista para o último dia 30 de abril.
Em resposta, a ABC diz que o Sindicato dos Condutores pode paralisar o transporte público nesta sexta-feira, ou seja, registrou um aviso de greve. Diante do impasse, a ABC pede auxílio à Prefeitura de Taubaté. A nota acabou de chegar à nossa produção, a gente está tentando contato com a Prefeitura, ainda não tivemos o retorno e também não conseguimos falar com o sindicato da categoria, mas você vai ter todos os detalhes na nossa programação e, claro, no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite. Agora imagens ao vivo da rodovia dos Tamoios. A gente lembra você que no litoral vai ter chuva hoje. A máxima chega aos 29 graus, mas muda o tempo. A gente volta já já depois do intervalo com mais notícias. Não sai daí, agora 1 da tarde.